chegou a hora de falarmos de redes sociais. E para falar de rede social, eu vou te contextualizar rapidamente um pouquinho do histórico delas. Elas começaram lá atrás, inicialmente não eram bem redes sociais, eram muito mais ambientes de bate-papo, e depois foram para ICQ, Mirk, né? Depois surgiu o Orkut, do Orkut depois veio o Facebook, depois do Facebook veio o Instagram, veio o Snapchat, TikTok, Clubhouse, e assim nós vamos desenvolvendo uma crescente toda, né? Essa foi mais ou menos a linha de desenvolvimento. O que há de comum aí para que você tenha uma maior previsibilidade e consiga enxergar tendências? Dois movimentos. Geralmente as redes sociais elas são movimentos mais jovens. Quando o público mais velho começa a adentrar, aquela rede social tende a perder força. Foi o que aconteceu com o próprio Orkut e depois aconteceu também com o Facebook. Está acontecendo recentemente com o Facebook. As redes sociais que surgem, as insurgentes, né, elas são geralmente baseadas em público mais jovem, público mais adolescente. Aconteceu desse modo com o Instagram, aconteceu desse modo também com o Snapchat e com o TikTok. Houve uma crescente. Um movimento distinto acontece com o Clubhouse. Por quê? Porque para que você adentre nesse aplicativo, um aplicativo baseado em conversas, e você, nessa época ainda, né, na época do lançamento, precisa ter um iPhone, né? Só os celulares da Apple começaram esse movimento, só eles ainda têm acesso. Isso deve mudar em pouquíssimo tempo, mas por enquanto é isso. Então, há sempre um movimento de exclusividade, há sempre um movimento de tribo. Recalchutando, né? Voltando. Quando era da tribo mais jovem, as redes sociais cresciam. Quando passou a ser da tribo mais velha, as redes sociais minguaram. Isso acontece por mais de um motivo também. Porque quando entra um público mais pagador, que tem condições financeiras, é natural que a rede social pense, opa, hora de monetizar, vou absorver isso de alguma maneira. E as empresas acabam entrando de modo mais intenso. Então deixa de ser um ambiente só de entretenimento, ou seja, só com público jovem, e passa a ser um ambiente mais maduro. Aí é o momento em que quem pensava pura e exclusivamente só em entretenimento começa a olhar aquelas publicações mais sérias e passa a se afastar. Então, compreendendo isso, compreendendo esse histórico, compreendendo a questão de tribos, compreendendo que o objetivo principal de uma rede social é entretenimento, eu te pergunto, como você acha que você deveria se posicionar na internet? Você deveria se posicionar muito mais incentivando uma tribo, incentivando um grupo de pessoas, ou deveria se posicionar muito mais de modo comercial, de modo sério, de modo robusto, de modo extremamente respeitoso? Com toda certeza você deve muito mais focar numa tribo, né? Essa foi a característica de crescimento das redes e essa é uma característica comum que tende a se replicar. As novas redes sociais que vierem a surgir provavelmente terão essa característica. Por quê? Porque quem faz movimentos de disrupção, quem faz movimentos de entradas, geralmente são pessoas mais jovens, por mentalidade, por questão de aventura, por questão de adolescência mesmo, né? Os ambientes e os desejos são distintos. Por isso, as redes sociais elas tendem a ser movimentos de entrada, de entretenimento e tudo mais. Ou seja, entendendo todo esse contexto, começa a ficar mais claro que o seu perfil na rede social não pode ser igual ao seu perfil, por exemplo, do LinkedIn, né? Não vai ser igual o seu perfil profissional, não será um currículo. Se porventura você olha para as redes sociais ainda e acredita que a postura da sua empresa tem que ser totalmente séria, talvez você tenha que repensar um pouquinho. E por isso que a gente incentiva não um entretenimento puro, besta e às vezes bobo, né? Porque existem canais de entretenimento, ok? E o propósito deles pode ser esse. Mas quando você tem um negócio, quando você tem uma empresa, você tem que olhar para aquele entretenimento e pensar, como eu consigo utilizar isso para entregar a minha mensagem, para entregar a mensagem da minha empresa e, dessa maneira, propor um resultado, converter a uma venda. Então, se aplica o que nós chamamos de infotenimento. É uma informação, né, junto com entretenimento. Não pode ser sério demais, ou seja, não pode ser só informação e não pode ser só entretenimento se você está olhando para as redes sociais como um negócio. E a pergunta é, você deve estar nas redes sociais? Muito provavelmente sim. Na realidade, você deve ter uma postura mínima nas redes sociais. Mesmo que você releve, né, que você ache que isso não faz parte do seu mercado, ainda assim, você deve ter uma postura mínima nas redes sociais. Porque as pessoas, sobretudo os brasileiros, passam 9 horas por dia com o celular na mão.
eles passam até 18 horas conectados à internet, com tráfego de dados e tudo mais, mas são 9 horas com o celular na mão, navegando, clica para lá, clica para cá. E, em grande parte disso, para a grande maioria da população, a presença está nas redes sociais. Se a sua empresa não está nas redes sociais, ela não está na internet. Ou pelo menos não está na internet para a grande maioria dos brasileiros. Ah, eu devo estar só na rede social? Não. Também não, de jeito nenhum. Porque a rede social, ela tem um dono. Lembra que lá atrás a gente comentou sobre rede social, sobre a internet em si, porque a internet era descentralizada, que todo mundo tinha um pedacinho da internet. Se você tem um site, você tem algo da internet ali. Isso é diferente nas redes sociais. Nas redes sociais, você está ali com uma conta, com um perfil, submetido às regras de alguém. Então, se porventura o dono dessa plataforma decidir encerrar, acabou. Você não tem mais o que fazer. Se porventura o dono dessa plataforma disser para você, olha, eu acho que o que você está publicando não é adequado, e resolver cancelar a sua conta, acabou. Você perdeu o acesso a todo aquele teu público. Então, por isso que quando a gente trata de redes sociais, a gente não faz um negócio baseado única e exclusivamente nas redes sociais, única e exclusivamente nisso. Nós sempre vamos pensar em como estruturar uma presença na rede social, mas como fazer um backup de acompanhamento, um outro ambiente de interação com as pessoas para que eu nunca perca o vínculo. Porque se você tem uma conta enorme, por exemplo, no Instagram, e a sua conta é bloqueada, mesmo que você faça uma nova conta, mesmo que você consiga seu novo nome de usuário, ainda assim você não vai ter acesso a todas aquelas pessoas novamente. Então, você perdeu aquela conta. Todo o investimento de energia e tempo que você colocou naquela rede social, naquela conta, naquele perfil, acabou se perdendo. Se um hacker rouba a sua conta, existem diversos casos em que as pessoas não conseguem recuperar e elas têm que recomeçar do zero. O difícil é você conseguir conversar com todas as pessoas novamente, conseguir acessá-las para dizer, opa, eu estou aqui, lembra aquele perfil? Aquele foi cancelado, eu estou aqui. E como você não consegue alcançá-las novamente, o teu público decai, né? Se o teu negócio estava baseado nisso, o teu negócio decai. É praticamente uma falência. Isso pode acontecer com várias redes sociais, seja YouTube, seja Facebook, seja Instagram, seja TikTok, seja qualquer uma delas, né? Qualquer uma delas, porque elas têm políticas claras de uso e você tem que se submeter a isso. E se eles mudarem as políticas, é um contrato de adesão. Você é obrigado a seguir aquela sequência. Por isso, sempre pense em ter, em paralelo a uma rede social, um site muito bem estruturado, uma plataforma muito bem estruturada e maneiras de contato com o seu cliente. É por esse motivo que, num ambiente tão dinâmico como as redes sociais, as pessoas ainda dizem que o e-mail não funciona mais, ninguém abre e-mail. Mas você ainda vê muita gente pedindo e-mail, porque o e-mail ainda é como a internet. Ele é descentralizado, ele não tem um dono. Qualquer um consegue te acessar, né? Ninguém vai proibir que eu, como empresário, te mande um e-mail. Não, o e-mail não é do Facebook, o e-mail não é do Google, o e-mail não é de ninguém. Ele também é descentralizado. Por isso que ele continua pujante. Mesmo que as pessoas ainda não tenham o costume de utilizar, ele ainda continua pujante. E se você acha que essa realidade de perfis bloqueados, extintos, mudando de característica, é uma realidade apenas das redes sociais, não é. O seu telefone celular, por exemplo, que você utiliza para o WhatsApp, também pode ser bloqueado. A sua conta no WhatsApp também pode ser bloqueada, pode ser excluída, você pode perder todos os dados. Então, é muito importante que você sempre pense em ter uma estrutura de backup, uma plataforma de contato com seus clientes de modo de backup. E, preferencialmente, que elas não sejam da mesma empresa. Por exemplo, muita gente utiliza o Telegram, que é um outro aplicativo de comunicação com mensagens, que tem algumas vantagens que nós podemos citar mais à frente, mas é uma alternativa, tem mais entrega, né, acaba tendo mais interação do que o próprio e-mail, ele tem menos interação do que o WhatsApp. Só que o Telegram, ele te permite comunicar-se com as pessoas de modo mais direto. É uma estrutura diferente que vale a pena você olhar e acompanhar ao longo do tempo. A partir de agora vai ser assim. Você vai começar a olhar para as redes sociais, vai começar a olhar para as empresas, vai começar a olhar para a internet como um todo, sempre com um pezinho atrás e pensando, e se, né? E se essa rede social acabar amanhã? O que vai acontecer com o meu negócio? Então, quando a gente fala de rede social, a gente diz, você tem que ter uma presença mínima. Você tem que ter, se porventura esse não é o seu negócio. Se você faz das redes sociais o seu negócio, ali você vai aprender muito a como interagir com as pessoas, a como cativar e tudo mais. Mas lembre-se de que
todo o seu negócio não pode estar baseado ali. Porque se porventura a sua conta é bloqueada, se é hackeado, qualquer coisa, você perde o negócio como um todo. E às vezes podem ser negócios milionários. Sobre frequência de publicações, né? Muita gente fala, você tem que publicar com frequência e tudo mais. Se você é uma empresa e você não tem o objetivo de movimentar as redes sociais, então esqueçam, né? Não pense em publicações constantes. Faça ali um portfólio mínimo, faça uma estrutura de apresentação da sua empresa, mas não se preocupe em publicar de modo frequente. As redes sociais, elas são baseadas em algoritmos, né? E qual o objetivo delas? O objetivo é dar a melhor experiência para o usuário, para quem está ali. Porque cada rede social quer que o cliente fique ali por mais tempo. Você abre o aplicativo e o objetivo daquela ferramenta, o objetivo daquele aplicativo é que você fique ali o máximo de tempo possível. Porque quanto mais tempo você fica, mais propagandas ele vai conseguir te mostrar. Quanto mais propagandas ele vai conseguir te mostrar, maior a chance de você comprar alguma coisa. Quanto maior a chance de você comprar alguma coisa, mais investimento ele vai receber, mais pessoas vão pagar para anunciar naquela plataforma. Ou seja, a plataforma quer que você fique o máximo de tempo possível ali dentro. E, para que você fique o máximo de tempo possível ali dentro, tem que ser bom, tem que ser prazeroso estar ali dentro. E para que seja bom e prazeroso ficar ali dentro, é importante que o conteúdo que seja colocado ali seja de boa qualidade, seja atrativo e seja interessante. E aí, entendendo essa linha, a gente começa a compreender, ok, se a plataforma quer que as pessoas fiquem mais tempo ali dentro, porque ela é remunerada dessa maneira, né? Então, ela tende a incentivar as coisas que são mais legais para as pessoas. E as coisas que não são tão legais para as pessoas, elas tendem a derrubar. Não vai mostrar para muita gente o que não é legal para as pessoas, certo? Então, dessa maneira, você começa a compreender que ou você decide se comunicar de modo interessante, ou o seu trabalho vai ser simplesmente enxugar gelo. Se você fizer publicações constantes, às vezes até publicações inócuas, nada atrativas, ou sem muita estratégia, você vai estar publicando ali quase que à toa. Porque naturalmente, ao longo do tempo, a plataforma vai começar a derrubar o seu alcance. Muita gente fala que você deve fazer mais de uma publicação por dia. Por quê? Porque quando você faz uma publicação e você faz uma segunda publicação, a tendência é que algumas publicações serão mostradas para as mesmas pessoas. Então, vamos supor que essa publicação seja mostrada para 100 pessoas. E essa também seria mostrada para 100 pessoas. Pode ser que aqui eu tenha uma sobreposição de 50 pessoas. Mas se eu fizer uma publicação só, eu vou alcançar 100 pessoas. Se eu fizer duas publicações, lembra, tem aqui uma sobreposição de 50 pessoas, né? Eu vou alcançar 150 pessoas. Ou seja, quanto mais você publica, maiores as chances de você alcançar mais pessoas. Mas tem mais uma jogada aí nas redes sociais. As redes sociais são baseadas na seguinte maneira. Como elas querem vender anúncios, significa que elas querem que você pague para elas para fazer esse anúncio. E quando elas querem que você pague para elas para fazer esse anúncio, elas vão acabar não te mostrando para todas as pessoas que já te acompanham. A média, tá? Mais ou menos assim, isso oscila muito, às vezes aumenta um pouquinho, porque eles querem incentivar uma ferramenta, depois diminui e tudo mais, mas é que você consiga entregar o seu conteúdo para no máximo de 3 a 5% do teu perfil. Quando você começa a ter publicações que não são tão interessantes, tão relevantes, lembra, eu falei, entretenimento, quando você tem publicações sérias que não são tão atraentes, que não vão estimular as pessoas a permanecer na rede social, a ferramenta, o algoritmo tende a te derrubar. E aí pode ser que você tenha, às vezes, 0,5%, né, de entrega, ou seja, se eu tenho 100 pessoas, meia pessoa iria assistir isso, ou seja, precisava ter 200 seguidores para que um seguidor visualizasse aquilo. E aí isso vai crescendo de modo exponencial. Se eu tiver 200 mil seguidores, 1.000 pessoas vão visualizar apenas o conteúdo. Só 1.000 pessoas. É pouco para o investimento de energia que eu tive que fazer para alcançar 200 mil pessoas, né? Então é importante que a gente entenda isso. É importante entender que o jogo da ferramenta, da rede social, é conteúdos de maior qualidade para manter as pessoas dentro da rede social. E entendendo isso também, nós podemos compreender que ela nunca vai te mostrar para todo mundo que te segue. Então, se porventura você já contratou alguma empresa, já fez algum trabalho de marketing, fez publicações e acha que está perdendo dinheiro, você realmente está. Porque se você não trabalhar com a alternativa que eles te mostram, que é o tráfego pago, a entrega patrocinada,
você com toda certeza não vai aparecer para todo mundo que está presente. É isso que a gente chama de ser invisível. Você pode até estar nas redes sociais, você pode estar publicando, mas você vai continuar invisível se você não utilizar dois conceitos. Melhores conteúdos atrativos. 2, tráfego, ou seja, patrocínio. E ainda assim, se você fizer conteúdos atrativos e patrocínio, mas se você não tiver um apreço, se você não olhar o que é mais prazeroso para o usuário, não vai adiantar nada. E se você só olhar o que é prazeroso para o usuário, você não vai conseguir vender. Então é por isso que você tem que misturar o entretenimento com a informação, gerando assim o infotenimento. Dessa maneira você tem muito mais chances de fazer uma conversão, de fazer venda dentro das redes sociais. Tá vendo que o jogo não é tão simples assim quando as pessoas dizem, né? Elas dizem que você tem que estar na rede social. E o que você pensa, e até muitas empresas apenas dizem isso, você pensa que tem que publicar com frequência. Mas eles não te ajudam a analisar, a entender o que é bom para o seu público e o que não é. O que é atrativo e o que não é. Mas, para isso, para que você consiga identificar, nós vamos falar mais à frente. Por enquanto era só um panorama geral para que você consiga compreender as redes sociais, ok? Então, vamos lá, vamos seguir o nosso conhecimento porque nós estamos apenas começando.